Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do quadro Seu Direito no Agro, aqui no canal Rocha Mazo Advogados no YouTube. É sempre um prazer ter você aqui conosco. O assunto de hoje é muito importante, nós vamos trazer um cenário histórico de como funciona a cadeia do agronegócio na cana-de-açúcar, açúcar e álcool no Brasil. Eu quero acreditar que muitas das informações que você vai ver nesse vídeo, você não sabia, não tinha noção que era assim. Então eu gostaria de te convidar a ficar até o final do vídeo, mas antes de tudo, para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha, o seu like, fazer o seu comentário, aquilo que você está achando do vídeo, o que você achou, que você deixe aqui suas impressões e também se inscreva na nossa comunidade que está aqui na descrição do vídeo, ativando o sininho para que os nossos conteúdos cheguem para você sempre que a gente publicar. Beleza? Conto com você, é sempre um prazer estar aqui com você. Então, hoje o tema é o futuro da cana-de-açúcar, cenário do açúcar e álcool no Brasil, como você está vendo aqui, e também atendendo a pedidos e alguns comentários dos vídeos anteriores, nós estamos trazendo todas as fontes que nós pesquisamos já no início do vídeo. Veja só quantos links e pesquisas nós fizemos para embasar esses números. São fontes extremamente confiáveis, Nova Cana, Forbes, a própria União Nacional do Etanol de Milho, que nós vamos falar sobre isso também. Então você pode ver aqui que todas as referências estão aqui. Fora essas referências também, eu gostaria de dizer para você que eu, Bruno, sou advogado há 23 anos, 20 desses anos dedicados ao agronegócio e no setor de cana, nós estamos aqui no interior de São Paulo, é um que eu atuo fortemente com usinas, prestadores de serviço, então eu conheço bastante por dentro essa operação, então eu gostaria de trazer para você esses dados que eu coletei para embasar o que eu vou dizer e a minha experiência do dia a dia nas demandas que eu atuo. Então, o sumário do vídeo para você se interessar e saber qual é a sequência do que a gente vai falar. Então nós vamos trazer para você um contexto do Parque Fabril, né, das unidades que processam açúcar e álcool no Brasil, o seu histórico, trazendo uma realidade que muito provavelmente a grande maioria do público não conheça, né? O preço de mercado do açúcar, né? A nova cara do etanol no Brasil, que é o etanol de milho, né? Hoje nós somos um grande produtor de etanol de milho e essa é uma realidade que aparece no cenário brasileiro de forma muito forte, como você vai ver. O impacto no bolso do brasileiro, né? No seu bolso, no meu bolso, no bolso de todos nós, com essa produção de biocombustível, né? Que o etanol é um combustível renovável, ambientalmente correto, como você vai ver. E a conclusão disso tudo, para você tirar as suas conclusões de acordo com o que a gente vai apresentar aqui, tá? Então, eu estou aqui com o Pedro Avelino, meu parceiro aqui, o responsável por essas apresentações maravilhosas, né? E também dizer para você que as apresentações vêm ficando cada vez melhores pela sua contribuição. Aquilo que você nos pede nos comentários, nós estamos tentando, né, Pedro? Lógico. Trazer para que fique visual, para que você entenda gráficos, imagens alusivas àquilo que a gente está falando aqui, porque essa interface na tela fique mais fácil para você entender. Então, vamos passar já para o próximo. Então, o Parque Fabril de cana-de-açúcar, um contexto. Gostaria de dizer para você que o cenário de cana-de-açúcar no Brasil ele é desafiador e há algum tempo. Nós já tivemos, historicamente, o Brasil é um país canavieiro desde sua história, né? A cana-de-açúcar é produzida no Brasil há séculos, né? Sempre foi um produto de base. Depois da exploração, a retirada de bens, Brasil colônia, exploração de ouro, pedras preciosas, toda sorte de madeira, enfim, quando o Brasil era uma colônia. E também a primeira cultura foi a cana-de-açúcar e até hoje está aqui, sendo o estado de São Paulo o maior produtor de cana-de-açúcar do Brasil. Então, eu gostaria que você visse, o cenário é muito desafiador, tá? Uma consultoria chamada Datagro, uma das mais sólidas do Brasil, informa que de 2008 até o final de 2014 foram 83 unidades
de processamento de açúcar e álcool foram fechadas no Brasil. Por quê? Dificuldades financeiras. E esses dados foram divulgados agora em janeiro de 2025. Então, olha só, em 6 anos, fecharam 83 unidades. Mas não é só esse o dado que chama a atenção das dificuldades do setor. Eu gostaria de pedir para o Pedro para passar para o próximo slide, para você ver aqui quantas usinas nós temos no Brasil de açúcar e álcool. Atualmente, 432 usinas. Esses dados são da Nova Cana, que é um portal que só tem notícias do setor, das quais você pode ver aqui por estado. O estado de São Paulo, com 169 usinas, é o estado onde tem mais. O Centro-Sul produz praticamente 80% a 85% do açúcar e álcool do Brasil, e o Nordeste de 15% a 18% do etanol e do açúcar produzido. Então, nós estamos aqui em São Paulo com o maior parque fabril e com a maior produção de açúcar e álcool do Brasil. Então, a capacidade de moagem, unidades de cogeração, tudo isso você pode ver aqui nesta imagem. Gostaria de deixar até um pouco para você se situar, não vou ficar lendo aqui tudo que está aqui, mas você pode ver, depois parar o vídeo e observar qual é o cenário macroeconômico do processamento, né, de cana-de-açúcar no Brasil. Então, passando para o próximo, hoje nós temos uma capacidade instalada de 690 a 700 milhões de toneladas de cana por safra. Tá? Dados de 2020 da Única, a Única é a União das Indústrias Canavieiras do Brasil, mostram, e é aí que eu quero chamar a atenção da dificuldade. Em 2020, 104 unidades produtoras de açúcar e álcool estavam em recuperação judicial no Brasil, sendo 81 no Centro-Sul, ou seja, praticamente 80%. Então, os números batem, né? O número de produção, o número de empresas em dificuldades. Isso mostra um cenário planificado de dificuldade no setor, claramente, porque o tanto de produção e o tanto de empresas em dificuldades bate no percentual. Então, isso é interessante. Já dados de dezembro de 2024 apontam que 24% das usinas estão em processo de recuperação judicial ou falência. Olha como isso é importante, né? 432, 24%, você vai chegar nesse número aí aproximado de 100 e poucas unidades em recuperação judicial ou em processo de falência. Atualmente, 107 usinas estão nessa situação. O número bate, né? Conforme o levantamento da RPA Consultoria, especializado na indústria canavieira. Dentre elas, 79 em recuperação, 32 com as atividades paralisadas. Nós temos aqui no estado de São Paulo algumas unidades paralisadas, assim como há no Nordeste. Tá? Então, olha só, o que eu quero trazer com isso aqui? Todo mundo olha e imagina, no inconsciente popular, quando se fala de usina de cana, usineiro, famílias de usineiros, todos são bilionários, todos eles são da classe alta do Brasil. De fato, existem muitos grupos, né, estruturados, familiares. A maioria dessas usinas é familiar. Nós temos aí grupos grandes como a Raízen, que hoje enfrenta uma dificuldade muito grande, né? Suas ações despencaram na Bolsa, chegaram a valer 93 centavos, por conta de dificuldades do setor. Se uma empresa que tem na sua joint venture, né, na sua parceria, que se formou a Raízen, de um lado, a Shell, né, que é uma grande empresa multinacional, e a Cosan, que é do Ometo, um dos maiores empresários do Brasil, está passando por dificuldades com dívidas bilionárias, imagina você usinas menores que enfrentam clima, preço, custo de produção alto, como você vai ver aqui. Então, algumas delas efetivamente não aguentam e acabam pedindo recuperação judicial ou mesmo paralisando as suas atividades. Então, quais são os fatores, né, o próximo slide que o Pedro vai colocar aqui para a gente, que efetivamente impactam o setor de açúcar e álcool de cana no Brasil? Variação do preço do etanol no mercado interno depende do preço da gasolina. A gasolina baixa é bom para o bolso do brasileiro, mas necessariamente o álcool vai ficar mais barato também na bomba. E isso, o álcool mais barato na bomba, como você vai ver, o lucro é tão apertado que uma variação mínima pode efetivamente impactar no resultado da safra da usina.
Alto custo operacional das unidades de produção. Usina de cana é um trambolhão gigante, né? Você tem que ir lá, cortar essa cana, transbordar por um equipamento que chama transbordo, que é grande, com um trator que puxa. Esse transbordo joga dentro daquelas carretas enormes. Essas carretas entram na unidade produtora, vão para uma esteira que chama hilo. Essa cana é jogada no hilo, isso vai para uma esteira e aí vai ser processada em unidades enormes de produção. Então, muitos funcionários, muitos custos atrelados, contratação de terceiros, tributação enorme, isso impacta direto no custo operacional. A margem de lucro é muito pequena, então tudo tem que dar certo para que a usina tenha lucro, especialmente no etanol. No açúcar, quando o valor mundial está bom, o lucro é maior, mas existem usinas que só fazem álcool no Brasil e essas passam por dificuldades. Alta carga tributária no setor, um setor que tem muita interferência de várias atividades, tem uma carga tributária muito alta. Como eu disse, flutuação do preço do açúcar no mercado internacional. Nós falamos no vídeo anterior que o açúcar está no menor patamar dos últimos 4 anos, só nesse ano caiu 15%. Qualidade do ativo vegetal, os canaviais. Qual é o maior ativo de uma usina de açúcar e álcool? A cana-de-açúcar que está lá no canavial, nas fazendas. Nós estamos enfrentando uma grande estiagem novamente. O ano passado foi a maior da história, tivemos queimadas para todo lado, e esse ano não está diferente. Estamos agora, esse vídeo está sendo feito em setembro, e nós estamos com temperaturas de verão e há muito tempo sem chover, pelo menos aqui no Centro-Sul, o que está impactando efetivamente o ativo vegetal. A cana está mais leve, com menos açúcar total recuperável, que é o ATR, e isso gera uma produção que custa a mesma coisa, com um rendimento menor, impactando o bolso. As alterações climáticas, como a gente colocou, uma questão que é extremamente importante, que é a sucessão familiar, a maioria das empresas são controladas por famílias, e na sucessão, na transferência de geração para geração, por vezes isso não é pacífico, por vezes a geração que está vindo não está preparada para assumir uma empreitada dessa magnitude e isso efetivamente impacta o desenvolvimento das atividades. E no momento de cenários de cenário econômico com juros muito altos e dificuldade de acesso ao crédito, impacta diretamente a produção. Então, em nível macro, é isso aqui que faz com que esse setor precise de muita gestão para dar certo. Uma empresa mal gerida nesse setor, recuperação judicial e falência, como você viu, é o caminho que a gente está vendo ao longo dos anos aqui no Brasil. Então, eu gostaria, a partir destes números e desse cenário, trazer para você números efetivos que você talvez não saiba. O que você sabe é o preço que está lá, o quilo de açúcar na gôndola do supermercado e da mercearia e o preço do etanol na bomba de combustível. Mas vamos ver como isso se desenha da produção até o tanque do seu carro? Vamos falar do etanol especialmente. No recorte rápido de 2022 a 2025, como você está vendo aqui, o etanol variou 4,13 em 2022, 3,64 em 2023, preços médios, tá? 3,96 em 2024 e 4,15 em 2025. Veja que de 2022 a 2025, nesses 4 anos, o preço máximo foi 4,13, 4,15, tá? Um setor que cada centavo importa, esses cenários de baixa impactam o fluxo de caixa e a margem. E para que você tenha uma ideia de como funciona o setor, os dados atuais de julho de 2025 do indicador do CPEA-Exalc, que é um indicador base que todos do setor seguem, mostram que o preço de produção do etanol hidratado é médio de R$ 2,5448 por litro, líquido de ICMS, PIS e COFINS. Eu fui buscar, eu vou pedir licença, eu fui buscar com um CEO, um diretor executivo de uma usina onde eu atuo aqui na região. Hoje, conversando com ele, eu pedi para ele que ele trouxesse uma planilha, né, de dados aqui para que a gente visse se esse número da CPEA-Exalc bate com o que está sendo praticado lá na usina, no dia a dia. Tá? Então, ele me disse assim, preço médio 2025 sem imposto
R$ 2,7061. Com o imposto, R$ 3,2935. Esses dados foram coletados hoje, tá? Tá aqui no telefone. Então, veja só, se lá na bomba custa R$ 4,13, R$ 4,15, R$ 3,30 é o preço que está na usina. Esse álcool, esse etanol, ele não sai da usina e vai direto para o posto de gasolina. Ele sai da usina, vai para uma distribuidora. Da distribuidora, ele entra nos caminhões e chega até os postos de gasolina, as revendas aonde você abastece seu carro. Então, tem mais o custo de frete desse etanol que é comprado pela distribuidora, levado para o tanque da distribuidora. Lá tem que fazer a descarga, ficar armazenado. O caminhão chega, coloca o álcool dentro e vai ter mais um frete para chegar até o posto de gasolina. E tem o lucro da distribuidora. E mais o lucro do posto de gasolina. Então veja como a margem de lucro é apertada. Qualquer variação para cima e para baixo de centavos faz com que a usina possa ter prejuízo. E o posto de gasolina também, você pode ter certeza. Eu advogo para posto de gasolina também há mais de 15 anos. A margem de lucro é de centavos. Então, é uma cadeia que movimenta muito dinheiro, volumes enormes, de bilhões de reais, mas que no fim do dia a margem de lucro é muito apertada. E o que essa conjunção de fatores faz? Fez com que houvesse uma estagnação na lavoura de cana. Não aumentou. Então, não há mais áreas plantadas em cana. As áreas plantadas são praticamente as mesmas, a produtividade está menor, o que desafia o setor a melhorar essa gestão da cana, e nós vamos ver como vai ficar nos próximos anos. Porque o arrendamento está caro, porque o valor da terra é caro, especialmente aqui no Centro-Sul, e o ativo vegetal, como você viu, não está tão bom como era antigamente. Depende de chuva, depende de manejo, depende de insumo, e tudo isso tem a ver com a capacidade da usina de gerar essa receita para reinvestir. Tá? Então, esse é o cenário do etanol. Agora vamos falar rapidamente do açúcar, porque tem relevância e faz parte do setor, mas eu não vou entrar tanto no mérito, porque no vídeo anterior, convido você a ver, se não viu, nós falamos bastante lá do açúcar no mercado internacional. Então, como eu disse, o açúcar caiu 15% só esse ano, e é o menor preço nos últimos 4 anos. Só que existem usinas que fazem açúcar e álcool, e existem usinas que fazem só álcool, só etanol. A usina, quando ela percebe que o preço do açúcar está bom no mercado internacional, ela vira a sua chavinha e produz açúcar. Quando ela percebe que o açúcar não está tão bom, que os estoques de açúcar em nível mundial estão altos, como é o momento, ela vira a sua chavinha e vai produzir etanol para abastecer mercado interno especialmente. Parte do etanol é exportado, mas não vem ao caso porque é um valor pequeno, e não é essa análise que nós estamos querendo fazer. Afinal, nós estamos querendo falar do impacto que isso tem no seu bolso. Então, você pode ver aqui que as usinas estão com essa dificuldade, e o açúcar e o álcool são produzidos de acordo com o mercado. Mas essa fala que a gente vai colocar no próximo slide diz que, apesar do momento ruim, toda usina que produz açúcar e álcool vai preferir produzir açúcar, que é um alimento, do que propriamente o etanol. O acondicionamento, guardar açúcar, é mais fácil do que guardar álcool. Você precisa de tanques enormes para armazenar o álcool, e se houver uma superprodução, manter esse álcool estocado é mais caro do que manter o açúcar, que pode ser ensacado e guardado em volumes menores, em galpões, diferente do tanque, que tem, como você pode imaginar, a dificuldade, é inflamável, todo o custo operacional de se manter um combustível armazenado de forma correta. Então, esse é o cenário das usinas de cana no Brasil, e agora você já sabe que existem 432 operando, algumas em recuperação judicial, outras já faliram, algumas podem vir a falir, muitas paralisaram as suas atividades, que a margem de lucro é muito pequena, que é um colosso movimentado para gerar uma margem muito pequena, e que isso impacta não só a produção, como o seu bolso no final do dia. Mas existe no Brasil um setor que cresce vertiginosamente, e nos últimos 20 anos é um dos setores que mais cresce,
que é a produção de etanol oriunda do milho. Então, o Pedro vai trazer para nós aqui, nós vamos analisar a nova cara do etanol no Brasil. Há 20 anos atrás, mais ou menos, o álcool, o etanol de milho, era aproximadamente 2 a 3% do total de etanol que chegava até o seu automóvel, até a bomba de combustível. Em 2025, a produção pode chegar a 8,9 bilhões de litros, podendo ser até um pouco maior. E a tendência é que a gente tenha, até 2030, 20% do etanol que chega na bomba de combustível de milho e até 2040, 2050, é possível que metade da produção de etanol seja oriunda do milho. E isso é bom para o Brasil, porque nós temos um setor altamente competitivo. As usinas de etanol de milho são usinas de alimento, então elas são menores, mais tecnológicas. E ainda, o subproduto do esmagamento do milho para transformar álcool gera um produto chamado DDG, que é o Distilled Dried Grain, é o grão destilado seco. E isso gera ração animal. Então, onde existe usina de milho, de etanol de milho, os confinamentos de gado também chegam para se instalar. Então, existe um arranjo produtivo que é extremamente coeso e que faz sentido. Então, você produz o milho, você sila o milho, coloca ele em silo, esse milho vai para a usina, ele é esmagado, ele gera álcool e gera o DDG. Esse DDG é comprado pelo produtor de gado, que alimenta o confinamento, produzindo carne, a um preço acessível. E acredite você, o DDG, que é a ração animal, dá mais lucro que o álcool. Mas como a usina é mais tecnológica e mais fácil de gerir, a fração de margem de lucro da usina de etanol de álcool é maior do que a de cana. Então, há um avanço do etanol de álcool, uma estagnação no etanol de cana e, de acordo com o setor, a meu ver, pelo que eu estou vendo, a tendência é diminuir a produção de álcool de cana, aumentar a produção de etanol de milho, até que em um momento elas vão se equiparar e daí para frente a tendência é que o milho, que nós temos 2 safras por ano, ao invés de uma, né, a cana tem um corte por ano, a gente vai ter um mix de etanol de milho maior do que o etanol de cana. Então, eu vou trazer aqui, o Pedro vai trazer, né, os dados que eu acabei de falar para comprovar o que a gente está falando. O CIT, que é o Citibank, né, previu que a produção de etanol de milho no Brasil atingirá 16 bilhões de litros até 2032. Essa é uma fala do Guilherme Nolasco, presidente da UNEM. A UNEM é a União Nacional de Etanol de Milho. Se você tiver curiosidade, nós trouxemos aqui algumas imagens que nós extraímos do site. Então, se você quiser ir lá, www.unem.com.br, você vai ver todos esses dados, como funciona, como é um site muito legal e você pode entender como funciona a produção de etanol de milho no Brasil. Então, veja só, o etanol de milho representa 23% da produção atual de etanol no Brasil. Esse número é um pouquinho... existe uma dúvida se 23%, 20%, mas isso não muda, quer dizer que é bastante. E espera-se que cresça para representar 40% da produção do combustível na próxima década, como eu acabei de dizer. Né? Além disso, o levantamento da nova cana sobre a safra 2025-26 apontou que, enquanto a produção da cana-de-açúcar deve cair, o etanol de milho irá subir, atingindo 9,49 bilhões de litros, com uma projeção, ou seja, 27,9% da oferta esperada, ante 22,7%. Então, houve um aumento aí de um ano para o outro. Então, se esse aumento percentual continuar de um ano para o outro, esses dados de que na próxima década nós teremos 40%, 50% do etanol produzido de milho, fatalmente e facilmente vão acontecer. Enquanto o Pedro vai passando os slides aqui que eu acabei de falar, quantas unidades estão operando? São 24, 16 estão autorizadas, 16 anunciadas e o local onde elas estão. Veja só como isso também traz um desenvolvimento para o Brasil em nível global. Porque como a produção de milho está bastante concentrada no centro-oeste,
e agora Matopiba, né, que é Maranhão, Tocantins, Pará, Piauí e Bahia, né, essa região. Então, o desenvolvimento está subindo o Brasil. E isso é bom. Isso desenvolve a nação, leva oportunidade de trabalho, de desenvolvimento para essas populações, e a tendência é que o Centro-Oeste e o Norte e o Nordeste cresçam. Então, veja só, a maioria das unidades que estão operando estão nessas regiões. Pouco em São Paulo, Rio Grande do Sul, regiões mais desenvolvidas do país. Então, veja como isso, na evolução, no próximo slide, a produção de milho, a evolução da área produção. No próximo slide, a evolução da moagem de milho para a produção de etanol. Veja como vem vindo, né? Num recorte de 10 anos, como era pouco e vem aumentando, né? A produção de etanol de milho no Brasil por tipo de produto, olha aqui a projeção, né? 2024-25 para 2033-34, praticamente dobrando a produção, né? Isso aqui são dados da UNEM. A evolução da produção de DDG e DDGs, as suas variações, como isso está impactando o Brasil de uma forma muito interessante. E aqui também, o próximo slide para finalizar, a explicação, né, do que eu acabei de dizer, o que é DDG, o farelo de milho, e onde eles são utilizados na dieta de bovinos, suínos, aves, peixes, animais de companhia, e possuem um elevado valor nutricional. É ambientalmente correto, é sustentável. A produção de milho, como eu disse, são 2 safras. A tecnologia é muito grande nessas lavouras, grandes grupos produtores do milho. O milho fica estocado e aí é fácil de produzir, ok? Então, você viu aqui o cenário da cana, você viu que o milho produz álcool e produz ração animal, que é uma indústria que se conecta com a carne que vai para o seu prato, meu prato, de todo mundo, e isso efetivamente é bom para o Brasil. A gente se transforma em grande produtor de proteína animal, que a gente já é, de etanol, biocombustível sustentável, ambientalmente correto, e ainda temos a possibilidade de crescer muito e, com esse crescimento, quem sabe, exportar esses produtos para o mundo todo. Agora, vamos falar sobre o impacto disso no bolso do brasileiro e da brasileira. Do seu bolso, do meu bolso, do Pedro e dos 212 milhões de pessoas que são nossos compatriotas do Oiapoque ao Chuí, do leste ao oeste, nesse grande país continental que é o Brasil. O aumento da produção de etanol, agora com o avanço do biocombustível, transforma o Brasil em potência de fontes energéticas renováveis. Fotovoltaica, eólica, biomassa, que é a sobra desses produtos, e você abastece a indústria com essa biomassa, ou seja, essas indústrias também são autossuficientes em energia, elas são cogeradoras da própria energia, não dependem de energia elétrica, da rede. Etanol e biodiesel. Nós vamos fazer um vídeo só falando de biodiesel. Vou tomar um gole d'água aqui. Aqui nós estamos num clima seco, né, Pedro? Acho que nós estamos com 17% ou 18% de umidade do ar aqui na nossa região, rezando para chover, né? E isso é uma busca mundial. Descarbonização e conservação ambiental é uma luta do mundo todo para diminuir o aquecimento global e, com isso, melhorar as condições climáticas, e essa responsabilidade é minha, é sua, é de todo mundo, tá? Então, vamos falar do impacto direto, né? Vamos passar para o próximo. A partir do momento que nós temos esse tanto de etanol, o Brasil tem um programa que chama RenovaBio, né? Um programa governamental que já passou por vários governos, que é a transição, como você pode ver aí, desses 3 pilares, é a transição energética, saindo de combustíveis fósseis para combustíveis renováveis. E a partir de 1º de agosto agora, que passou, começou a venda da E30, é a gasolina com 30% de etanol. Então, era 27, foi para 30, então mais etanol na gasolina, uma gasolina menos poluente. E quais são os objetivos do RenovaBio? Fornecer uma importante contribuição para o cumprimento dos cumprimentos do Brasil no Acordo de Paris, que é o Acordo Mundial de Clima. Promover a adequada expansão dos biocombustíveis na matriz energética, com ênfase na regularidade do abastecimento de combustíveis. Ou seja, se você produz o seu combustível
de fonte renovável, você tem uma estabilidade de fornecimento. Não fica tão dependente de oscilações internacionais de preço, especialmente do petróleo, que tem regiões que são altamente beligerantes. Ou seja, a Rússia está em guerra com a Ucrânia, o Oriente Médio, maior produtor do mundo, está sempre em guerra ali, Israel, Irã, Palestina, aquela região ali, Líbano, Síria, sempre tem guerra, questões religiosas, e isso faz oscilar o barril do petróleo. E também os Estados Unidos, um grande produtor, e nesse momento de tarifaço que a gente está vivendo, tem impacto no preço do petróleo. Então, quanto mais biocombustível a gente produz, mais regularidade a gente tem, menos dependente do mercado externo a gente fica. Então, o que já está acontecendo, o Pedro vai colocar aqui. Eu não sei se você sabia, mas vários estados brasileiros já dão isenção de PVA para veículos híbridos, elétricos 100% ou com assistência elétrica, aquele que tem combustão e elétrico. E conforme você pode ver aqui, né, você está vendo aqui na tela, né, aqui, eu tenho uma tela aqui, uma aqui, o Pedro ali, e você está vendo aqui. Né? Então, essa matéria do O Globo, que é de 2/8/2025, mostra, se você tiver intenção de ver, quais estados já concedem isenção para carros híbridos com motorização flex ou motorização normal. No estado de São Paulo, se você tiver um veículo flex, que coloque etanol e que seja híbrido, você tem isenção de IPVA neste ano de 2025 total, e aí vai aumentar gradativamente. Mas uma coisa que eu chamo a atenção é essa questão. O governador de São Paulo, no final do ano passado, tinha um projeto de lei para dar isenção para todos os veículos híbridos ou elétricos. Ele vetou o projeto e apresentou um substitutivo que foi aprovado e virou lei. É obrigatório no estado de São Paulo o veículo ser flex. Só que nenhuma importadora de veículos híbridos tem motor flex, porque não funciona com etanol, Pedro, fora do Brasil. O que isso está induzindo? Você quer produzir no Brasil, então você quer vender no Brasil e você quer ter isenção, você tem que ter uma fábrica aqui e produzir motor que consuma etanol. Então, por exemplo, a BYD vai produzir veículos lá em Camaçari, na fábrica da Ford, na Bahia. A GWM, que é outra gigante chinesa, vai produzir, e já começou a produzir os seus veículos em Iracemápolis, na antiga fábrica da Mercedes-Benz, no estado de São Paulo. Então, além de ser um biocombustível e poluir menos, está trazendo emprego, está fazendo produção nacional e desenvolvendo o parque fabril. Então, veja como o sistema da cadeia produtiva ele é interligado. Ele sai lá da fazenda, que produz a cana ou produz o milho, passa por toda a produção, vira combustível e, através de políticas públicas acertadas, induz com que essas fábricas internacionais venham produzir no Brasil. A produção de veículos no Brasil por essas fábricas chinesas, que baixaram o preço e trouxeram veículos extremamente competitivos, fez com que as outras marcas tradicionais, Chevrolet, Volkswagen, Renault, Toyota, Honda, também tivessem que se adaptar, trazendo melhores produtos para você, consumidor. Então, no final do dia, isso impacta o seu bolso para melhor. Você vai ter um produto melhor, um carro melhor, que consome etanol, que pode ser híbrido e que vai ter isenção de imposto. Olha como isso é bom, Pedro. Olha como num país onde os impostos são caríssimos, onde a gente sempre se sente o último a receber essas novidades, o caminho que o agronegócio vem trazendo para o Brasil. Produzir combustível aqui faz com que a gente produza outras coisas, gerando dinheiro para a nação. Então, a conclusão é a seguinte: o setor sucroenergético, um dos mais antigos do Brasil, passou por muitas adaptações e hoje sofre com custos altos de produção. É uma indústria pesada, como eu disse, exige as grandes unidades, e do outro lado existe o etanol de milho, que é mais assertivo. Então, a falta de assertividade em dados, ou seja, as lavouras de cana, as usinas ainda não estão 100% adaptadas a ler os dados, especialmente da produção, o que impacta, por que não impacta. A gente tem essa dificuldade que elas enfrentam. Riscos climáticos que incluem incêndios e geadas que impactam a lavoura. Informações incompletas que afetam de forma significativa o planejamento das operações agrícolas, ou seja, há ainda uma necessidade maior de um banco de dados mais estruturado,
fazem com que a produção de cana tenha ficado estagnada. Já a produção de milho, que os Estados Unidos é o maior produtor de etanol de milho do mundo, nós conseguimos importar essa tecnologia, transformar para a nossa realidade aqui nacional, e isso nos dá um cenário competitivo, um fator competitivo, transformando o Brasil numa grande potência. Ainda se verifica uma estabilidade na extensão de áreas plantadas, como eu disse, mas o Brasil vai na direção de juntar álcool de cana e álcool de milho. E uma pergunta que você pode me fazer é a seguinte: pode juntar no mesmo tanque, Pedro, o etanol de milho e o etanol de cana? Acho que sim. O que você acha? Pode ou não pode? Eu acho que pode. Pode. Então não há uma diferença. Então pode vir uma carreta de etanol de milho, chegar junto com uma de etanol de cana e colocar no mesmo lugar. Então não há a necessidade de adaptação nenhuma dos reservatórios, dos tanques, do armazenamento. Então é uma questão de produção mesmo. Então, no fim do dia, nós estamos num cenário de aumento do nosso biocombustível, nosso programa RenovaBio está sendo implementado de forma adequada, nós temos uma gasolina com 30% de álcool, nós temos um diesel que tem biodiesel, e eu termino dizendo aqui para você, vou fazer um vídeo também sobre biodiesel e a cadeia do diesel e do biodiesel no Brasil, para você entender efetivamente se você tem uma caminhonete, se você tem equipamentos na fazenda, tratores, máquinas, é muito provável que daqui a pouco você tenha aí uma produção e um consumo de óleo diesel que seja bastante decorrente de biocombustível feito em território nacional. Então, eu espero que você tenha entendido, que você tenha gostado do conteúdo e que isso impacte positivamente o seu bolso. Acompanhe os nossos canais, se inscreva aqui no canal, gostaria de pedir novamente, deixar o seu comentário, se você gostou, se você não gostou. O comentário de quem não gostou de alguma coisa também é muito bem-vindo, né, Pedro? A gente vai lá, responde o comentário, a gente vê, lê todos, tá? Eu leio, o Pedro lê, nosso time lê. O que você acha disso, o que você não acha, a gente vai lá e responde para que a gente possa ter essa interface, essa conversa com você, produtor, produtora rural, nossos ouvintes, nossa audiência. Você que está passando por aqui, viu esse vídeo e gostou, se inscreve no canal, deixe seu joinha, seu like, ativa o sininho para receber os próximos comentários, porque toda quarta, toda sexta tem esse quadro, Seu Direito no Agro. Existem outros quadros, o Pedro estava me dizendo aqui, a gente acabou de decidir, o Dr. Pedro Rocha vai fazer um novo quadro aqui também, falando sobre contratos, falando sobre sucessão familiar, direito internacional, que ele é especialista. Inclusive, amanhã ele vai defender a sua tese para ganhar o seu título lá na USP de Ribeirão, com a doutora Flávia Trentini, maior sumidade de direito agrário do Brasil. Então, é um jovem advogado extremamente capacitado. Eu tenho certeza que você vai gostar dos conteúdos dele também. Ele é um gênio e você vai gostar bastante. Então, fica o convite. Muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo. Até logo.